A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ed. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 10, no versículo 41 e 42. Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42. João capítulo 15, no versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24ed, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Deus, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando uma total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a sua vontade. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios nos livros de Atos capítulo 1, no versículo 1 a 16, Levítico capítulo 16, com os focos nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e capítulo 26, Neemias capítulo 10, com foco no 34, Neemias capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios capítulo 16, no versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @avivamento24ed, escolhendo um número de 1 a 24. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos mentindo ou errado. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E atenção, e também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios
do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, no versículo 25 e 30 a 32, Lucas capítulo 5, no versículo 14, Lucas capítulo 6, nos versículos 38 a 40, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42, Romanos capítulo 15, no versículo 16 a 18, e Provérbios capítulo 11, no versículo 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui apresentando as nossas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui fazer mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar oprimindo a cada um de vocês. Ele vai ter que sair, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Vamos aqui a uma oração, são 19 orações que tem aqui no pote, vou estar sorteando uma. Oração de número 19. Vamos aqui na oração de número 19, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que seja destruída toda obra imunda e maligna que estiver nessa vida dos fiéis membros, os verdadeiros adoradores que estão conectados nessa live da sua igreja virtual, @avivamento24AD, e que haja a libertação dessas vidas de todo espírito maligno, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos, dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Escolha o seu número de rebanho para você poder fazer parte do rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar. Rebanho de número ímpar 1 e rebanho de número 2 par. Mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para você poder estar meditando nas Escrituras Sagradas. Saiu o livro de Salmos, 150 capítulos. Salmos, 150 capítulos. Vamos aqui no livro de Salmos, capítulo 31, para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 meditarem. Vamos aqui, Salmos, capítulo 31. Salmos capítulo 31 contém 24 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro. Capítulo 31 contém 24 versículos, que diz assim: oração por libertação da angústia. Vou ler o versículo 1
2 e 3. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração por libertação da angústia. Temos que sempre confiar no nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e de número 16, par. Vamos estar meditando no livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Deuteronômio, 34 capítulos. Capítulo 12 do livro de Deuteronômio para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 meditarem. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento 24AD. E eu me chamo Eduardo. Capítulo 12 do livro de Deuteronômio contém 32 versículos, que diz assim: o culto no santuário. No versículo 5, mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscarei para a sua habitação, e ali vireis. No versículo 8, não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos, aqui cada qual tudo o que bem aparece aos seus olhos. E no versículo 12 diz assim: e vós alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos, vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. Vamos aqui ao livro para os rebanhos meditarem. Livro de Judas contém um capítulo apenas. Judas, um capítulo apenas. Aqui. Vamos aqui no livro de Judas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Judas contém 25 versículos, que diz assim: o apóstolo Judas nos orientando sobre os falsos mestres, que diz assim no versículo 6: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. No versículo 8, não obstante, também estes semelhantemente adormecidos contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e blasfemam da potestade. No versículo 11, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do galardão de Balaão e pereceram na contradição de Core. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e de número 12, par. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de rebanho de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu o livro de Josué, que contém 24 capítulos. Josué, 24 capítulos. Capítulo 7 para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12,
meditarem. Josué capítulo 7 contém 26 versículos, que diz assim: o pecado de Acã. No versículo 4, assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. No versículo 7, e disse Josué a Senhor Jeová: porque com efeito fizestes passar a este povo o Jordão, para não entregares nas mãos dos amoreus, para nos fazerem perecer, antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. E no versículo 14 diz assim: amanhã, pois, vós chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. Vão meditarem aqui no livro de Isaías, contém 66 capítulos. O livro de Isaías contém 66 capítulos. Vamos aqui ao livro de Isaías. Capítulo 25 do livro de Isaías, para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 meditarem. Capítulo 25 do livro de Isaías contém 12 versículos, que diz assim: cântico de louvor dos redimidos. Que diz assim no versículo 4: porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, na sua angústia, refugio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. No versículo 7, e destruirá neste monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. No versículo 10, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será pisoteado debaixo dele, como se pisa a palha no montouro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de todos nessa live. Que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos aqui ao livro para os rebanhos meditarem. Livro de Filemão contém um capítulo. Livro de Filemão contém apenas um capítulo. Aqui. Vamos aqui, Filemão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Filemão contém 25 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. 2 versículos para você que é do rebanho de número ímpar, porque estamos sorteando os rebanhos de número ímpar, e você que é do rebanho de número par, 1 versículo, totalizando 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro. Capítulo 1 do livro de Filemão contém 25 versículos, que diz assim: o carinho do apóstolo Paulo por Filemão, que diz assim no versículo 4: graças dou a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. No versículo 6, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. No versículo 7, tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui a uma oferta que os nossos canais e igrejas virtuais estão apresentando e que todos podem participar. Mais de 40 ofertas.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de uma oferta. A oferta de número 46. Vamos aqui na oferta de número 46. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim na oferta de número 46. Muita atenção, não diga que uma igreja é boa somente porque você diz que ela é sua ou que você é dela. Só diga que ela é boa porque você está vendo ou ouvindo outras pessoas dizerem que estão recebendo um alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a sua aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus ou Cristo. Examine em Mateus capítulo 11, no versículo 28 a 30. E também quando você tiver no mínimo 3 livros e capítulos da Bíblia Sagrada para você ver ou ouvir que a palavra do Senhor Deus é prioridade nesta igreja. E atenção, porque essas 5 atividades são necessárias ter nas igrejas. E assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa 7ª mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, disponível em nosso canal, @milhaofertadim e igrejas virtuais, @as_sem ovelhas, @a_igrejas e os dons, @avivamento24ad, @a igreja 70 santos e @aig 1318 37 300. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa que possa estar oprimindo a cada um de vocês nesse exato momento. Glórias ao nosso Senhor Deus. A oração de número 10. Vamos aqui na oração de número 10. Que diz assim na oração de número 10. Nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo, eu peço, Senhor, para me enviar o Teu Santo, o Espírito Santo, para nos ajudar nessa caminhada e que possamos vencer esses espíritos do mal e ter bom ânimo e que prevaleça o Teu, o Espírito Santo, em nossas vidas, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus ou Cristo. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio 2 rebanhos, 224 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Graças a Deus. E não se esqueçam de se inscrever ou, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, nos seguir. E lembrando que os inscritos recebem orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Sofonias, contém 3 capítulos. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Sofonias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sofonias, capítulo 1. Gratidão pela presença de todos nessa live. Que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Sofonias, capítulo 1, contém 18 versículos, que diz assim: O dia do Senhor, vou ler os versículos 14, 15 e 16. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o valente. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido,
contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e de número 22, par. Vamos estar meditando aqui no livro de Malaquias, contém 4 capítulos. Livro de Malaquias, que contém 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Malaquias para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 meditarem. Malaquias, capítulo 2, contém 17 versículos, que diz assim: exortação aos sacerdotes. No versículo 3 diz assim: eis que reprovarei a vossa semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, os estercos das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. No versículo 5, minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei, para que temesse. Então temeu-me, e humilhou-se por causa do meu nome. No versículo 8, mas vós vos desviastes do caminho, e a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e de número 6, par. Vamos meditar aqui no livro de 2 Crônicas, contém 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Capítulo 11 do livro de 2 Crônicas para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 meditarem. 2 Crônicas, glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 11 contém 23 versículos, que diz assim: a questão da adoração em Jerusalém. No versículo 18 diz assim: e Roboão tomou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, também Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. No versículo 19, e depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão, esta lhe deu Abias, Atai, Ziza e Selomite. No versículo 22, e Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser maioral entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Rebanho de número 17, ímpar, e de número 18, par. Vão estar aqui meditando nos livros de Naum, que contém 3 capítulos. Livro de Naum, que contém 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Naum. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Naum, capítulo 2. Contém 13 versículos, que diz assim: o exército do Senhor contra Nínive. Que diz assim no versículo 8: Nínive, desde que existiu, tem sido como um tanque de águas, porém elas agora vazam. Parai, parai, chamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. No versículo 10, vazia, esgotada e devastada, está derrete-se o seu coração, treme os joelhos em todos os lombos, a dor, e os rostos de todos eles enegrecem. No versículo 12,
O leão arrebatava o que bastava para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas, enchia de presa as suas cavernas e os seus covis de rapina. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e de número 24, par. Vamos meditar aqui no livro de 1 Tessalonicenses, contém 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 meditarem. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, contém 13 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo, a apresentação de Timóteo, que diz assim, no versículo 4, pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligido, como sucedeu, e vós o sabeis. No versículo 6, vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boas lembranças de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. No versículo 9, porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número do rebanho, dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e de número 20, par. Vou meditar aqui no livro de 2 Pedro, contém 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, que contém 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, 2 Pedro, capítulo 1 do livro de 2 Pedro, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 meditarem. Vamos aqui, 2 Pedro, capítulo 1, contém 21 versículos, que diz assim: testemunho da glória de Deus, testemunho da glória de Cristo. No versículo 17, quando ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem tenho me comprazido. No versículo 19, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. No versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui a mais uma oferta que nossos canais estão apresentando e que todos podem participar, independente da sua denominação ou segmento de fé espiritual religioso. Todos terão a oportunidade de participar. A oferta de número 39. Vamos aqui na oferta de número 39. Que diz assim: você realmente sabe quem é que te acusa de forma espiritual? E você precisa saber que não é o diabo, Satanás,
quem te acusa? Pois quem te acusa é um dos amigos do Senhor Jesus, o Cristo. Esse amigo do Senhor Jesus, o Cristo, é quem te acusa de adultério, pecados, iniquidade, impiedade, anticristo, seita e de mentiroso. Atenção, nós do canal @milhaofertadim e das igrejas virtuais @as_sem-ovelhas, @a-igrejas e os dons, @avivamento 24AD, @a igreja 70 santos, @aig 1318 37 300 e @aig 12x 12120 e igrejas benditas, com lives de segunda a sexta a partir das 6 horas e 48 minutos da manhã até as 1 hora e 12 minutos da madrugada. Estamos afirmando que o diabo, Satanás, não te acusa, e sim o amigo do Senhor Jesus, o Cristo, quem faz isso. E se você provar com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui fazer mais uma oração. Aqui é mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa. Oração de número 16. Vamos aqui na oração de número 16, que diz assim: Senhor, Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, peça ao Senhor que haja a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que toda obra maligna saia agora dessas vidas, dessa residência, dessa empresa, desse veículo, desse comércio, através da tua santa palavra sendo ministrada, que é viva, é vida e é espírito, e vivifica em um nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agora vamos aqui dar continuidade ao sorteio. Peço a vocês que mentalizem um número de 1 a 24, para no final da nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Livro de Esther contém 10 capítulos. Livro de Esther, 10 capítulos. Capítulo 3 do livro de Esther. Vamos aqui, Esther, capítulo 3, contém 15 versículos, que diz assim: o ódio de Amã por Mardoqueu. No versículo 3, então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transgredistes o mandado do rei? No versículo 5, vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. No versículo 7, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por isto é a sorte perante Amã, para cada dia e para cada mês, até o do 10º mês, que é o mês de Adar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Lucas contém 24 capítulos. Lucas contém 24 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos nessa live. Capítulo de número 8 do livro de Lucas. Lucas, capítulo 8, contém 56 versículos, que diz assim: a parábola do semeador. No versículo 13, e os que estão sob a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. No versículo 14. E aqui caiu entre espinho, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. No versículo 15. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra,
a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Juízes contém 21 capítulos. Livro de Juízes, que contém 21 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 13 do livro de Juízes. Capítulo 13 do livro de Juízes. Capítulo 13 contém 25 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus. Juízes, capítulo 13, contém 25 versículos, que diz assim: o nascimento de Sansão. No versículo 9, e Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. No versículo 11, então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher e foi ao encontro daquele homem, e disse-lhe: és tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: sou eu. No versículo 13 diz assim: e disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse a mulher, guardará ela. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas, 4 capítulos. Veio 2 capítulos. Capítulo 2 do livro de Jonas. Vamos aqui, Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2, contém 10 versículos, que diz assim: a oração de Jonas. No versículo 3, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. No versículo 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. No versículo 9, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que voltei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses. Vamos aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Contém 17 versículos, fala sobre o anticristo. No versículo 14, para o que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus o Cristo. No versículo 15, então, irmãos, estai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. No versículo 16, e o próprio nosso Senhor Jesus o Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Zacarias contém 14 capítulos. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Capítulo 13 do livro de Zacarias. Glórias ao nosso Senhor Deus, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 13.
contém 9 versículos, que diz assim: purificação da idolatria e dos falsos profetas. No versículo 3, e acontecerá que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor, e seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão quando profetizar. No versículo 4, e acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão. Quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto, de pelo de mentirem, para mentirem. No versículo 6, e se alguém lhe disser que feridas são estas nas tuas mãos, dirá ele: são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta. Oferta de número 24. Vamos aqui na oferta de número 24. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim, na oferta de número 24. Em nossa 24ª oferta, tenha muita atenção, pois o próprio Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas 16, no versículo 10 a 17, foco no versículo 16, que o ministério de profeta foi até João. Glórias ao nosso Senhor Deus, para vocês verem que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está presente nessa live, que o ministério de profeta foi até Lucas, capítulo 16. Foi até João, glórias ao nosso Senhor Deus, e diz assim: atenção, essa forma de expressão na palavra nos faz lembrar da confusão que fizeram com a palavra amou, pois ela afirma um fato do passado ou no passado que ficou no passado. Muita atenção, pois nós estamos lembrando a todos vocês que todos os profetas, nas suas atividades no ministério de profeta, todos eles se apresentavam com assim diz o Senhor. E depois das palavras do Senhor Jesus o Cristo, em Lucas 16, no versículo 16, ninguém se apresentou com essas palavras de assim diz o Senhor. Atenção, se você ou quem você trouxer para nós da igreja virtual @as_sem-ovelhas, que provar para nós com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação e a afirmação do Senhor Jesus o Cristo são mentiras, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. E atenção, esses podem vir a ser um dos motivos para o ministério de profeta não existir mais. Atos capítulo 3, no versículo 22 a 26, com foco no versículo 23. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta, mais uma oração, para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa. A oração de número 14. Vamos aqui na oração de número 14, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo. Amém. Perdão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio. Não esqueçam de mentalizarem um número aí de 1 a 24, que daqui a pouquinho o Espírito Santo estará falando ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Saiu agora o livro de Miqueias, contém 7 capítulos. Miqueias, 7 capítulos. Capítulo 2 do livro de Miqueias. Vamos aqui, Miqueias, capítulo 2. Contém 13 versículos, que diz assim: o castigo sobre os opressores, contra a injustiça e a idolatria. No versículo 8, 9 e 10. Mas ontem se levantou o meu povo como inimigo, de sobre a vestidura tirastes a capa daqueles que passavam segundo como homens que voltaram da guerra.
lançastes fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, das suas crianças, tirastes para sempre a minha glória. Levantai-vos e ide-vos, porque estão no lugar, porque este não é lugar de descanso, por causa da imundícia que traz destruição, sim, destruição enorme. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 João, um capítulo. Livro de 2 João, um capítulo. Segunda João, um capítulo, contém 13 versículos. O apóstolo João nos orientando como devemos perseverar no amor e na fé. Que diz assim no versículo 3, 4 e 5. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do nosso Senhor Jesus o Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Apocalipse contém 22 capítulos. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Capítulo 10 do livro de Apocalipse. Capítulo 10 contém 11 versículos, que diz assim: o livro, o anjo e o livrinho. No versículo 2, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e esquerdo sobre a terra. No versículo 3, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. No versículo 4, e quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevam. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. 1 Crônicas, 29 capítulos. Capítulo 22 do livro de 1 Crônicas. Glórias ao nosso Senhor Deus. 1 Crônicas, capítulo 22. Não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, como está escrito em Mateus, capítulo 16, no versículo 24 a 27, palavras do próprio Senhor Jesus o Cristo, que ele virá na sua glória, junto com os seus santos anjos, e vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Então não deixem de praticar a sua obra, de fazer a sua obra para com o Senhor Deus. 1 Crônicas, capítulo 22, contém 19 versículos, que diz assim: preparativos para construir o templo. No versículo 10, 11 e 12, ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, prospera e edifica a casa do Senhor, teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números, 36 capítulos. Capítulo 2 do livro de Números. Capítulo 2 do livro de Números. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Gratidão pela presença de todos, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Capítulo 2 do livro de Números contém 34 versículos, que diz assim: a ordem das tribos no arraial. No versículo 8, e o seu exército e o que foram contados deles eram de 57.400. No versículo 9, todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400. Segundo os seus esquadrões, estes marcharão primeiro. No versículo 11, e o seu exército e os que foram contados deles eram de 46.500. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses, capítulo 2. Vamos aqui, Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, contém 23 versículos, que diz assim: como devemos permanecer em Cristo. No versículo 2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do ministério de Deus e Pai e de Cristo. No versículo 5, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. No versículo 7, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, e lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com as escrituras sagradas do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números, que eu pedi para vocês meditarem e escolhendo um número de 1 a 24, para agora, no final da nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Se você escolheu o número 12, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 31. Número 23, Deuteronômio, capítulo 12. Número 24, Judas, capítulo 1. Número 4, Josué, capítulo 7. Número 20, Isaías, capítulo 25. Número 2, Filemão, capítulo 1. Número 3, Sofonias, capítulo 1. Número 22, Malaquias, capítulo 2. Número 7, 2 Crônicas, capítulo 11. Número 18, Naum, capítulo 2. Número 9, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 1, 2 Pedro, capítulo 1. Número 14, Esther, capítulo 3. Número 17, Lucas, capítulo 8. Número 13, Juízes, capítulo 13. Número 15, Jonas, capítulo 2. Número 6, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 21, Zacarias, capítulo 13. Número 5, Miqueias, capítulo 2. Número 19, 2 João, capítulo 1. Número 16, Apocalipse, capítulo 10. Número 10, 1 Crônicas, capítulo 22. Número 8, Números, capítulo 2. Número 11, Colossenses, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui na nossa finalização dessa nossa live. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor
ou inscrito e membros de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até as 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscarem ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Deus, do Senhor Jesus ou Cristo em sua vida e ser edificado, limpo, liberto, protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais. E tem ofertas também que valem 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministério. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Glórias, aleluias, e meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos nessa live, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador. Estamos em todas as redes sociais nesse exato momento, ao vivo. E lembrando que os inscritos recebem orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão mais uma vez pela presença de todos e aguardo todos vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão e o meu muitíssimo amém.